Segmentação regional é a segmentação mais burra que existe. Faz o que essa empresa fez. Ele colocou clientes pequenos e grandes na mão dos mesmos vendedores. Ou seja, o cara que vende para cliente grande não vai vender para cliente pequeno. E ele começa a atender mal esse cliente pequeno. Dependendo do perfil do cliente, inclusive alguns A ou B também talvez não queiram ser visitados frequentemente, né? Então eles vão ter uma agenda, um calendário diferente, um ritmo diferente. Então você respeitar o processo do cliente. Então nós acreditamos no presencial como algo VIP. Você tem o cliente VIP que tem que ser atendido toda semana, todo mês, cada quinzena. Mas você tem o cliente que você pode atender por um canal à distância, online, seja qual for, e manter uma frequência de visitas que também são VIPs, mas a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 5 meses, a cada 6 meses. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, ou podcast Venda Mais. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Lembre, se você precisar de qualquer coisa em relação à gestão comercial, somos o maior parceiro, o melhor parceiro, o parceiro mais bacana, os mais simpáticos, mais inteligentes. Né, Marcelo? A gente tem uma lista, mas é de verdade mesmo. As pessoas nos veem como meio distantes e não, somos super fáceis de aproximar, de conversar, de bater papo. Então, se você precisar de ajuda, por favor, não fique sozinho dando cabeçada, pode nos procurar que nós vamos ter o maior prazer de te ajudar, seja lá qual for a situação. Marcelo e eu estamos debatendo aqui assuntos para falar hoje, e uma das coisas que surgiu foi quase que um dilema para algumas pessoas, que é: mantenho ou não mantenho visita pessoal, equipe de campo, pessoas falando com pessoas, clientes sendo visitados por vendedores e vendedoras da tua equipe, tá? Uma pressão muito forte de digital, de WhatsApp, de mídias sociais, quer dizer, formas diferentes de contornar essa questão física. E às vezes falam de custo, falam de complexidade, de dificuldades e desafios em relação a isso. Tem muita gente vendendo curso que basicamente está passando por cima do vendedor e substituindo o vendedor ou jogando ele para dentro da empresa. E a gente entende e aceita todas essas ferramentas, mas tem algo que não muda, não vai mudar tão cedo, que é o ser humano na frente de um ser humano, olho no olho, dando a mão, conversando, se conhecendo. E depois você pode usar, e sim, deve usar todas as outras ferramentas. Mas a gente queria falar sobre isso, para você até depois comentar. Se você tiver alguma dúvida, mande sua dúvida também, mas falar da importância dessa presença física, de recuperar algo que parece que se perdeu. Muitos dos nossos clientes, o Marcelo comentou antes no briefing, já tem esse modelo, mas às vezes estão em dúvida: será que deveria ir para um lado, deveria ir para o outro? A gente está aqui justamente para responder essa dúvida. Marcelo, comentários para a gente começar? Gostei muito da sua abertura. Semana passada eu estava num cliente e o cliente vinha com queda, Raul, de positivação e queda de clientes ativos há 6 anos. Eles ficaram 6 anos caindo. Nós estamos na empresa há 1 ano e meio e ele vendeu para 40% mais clientes do que ele estava vendendo. Ele recuperou a queda dele. E sozinho ele não faria isso, porque muitas vezes a gente gera o problema e a gente começa a se complicar dentro do processo. E um dos pontos importantes do que a gente fez lá dentro foi entender que cada cliente, e é o tema do nosso podcast de hoje, que cada cliente tem que ter um perfil de atendimento, tem que ter um tipo de atendimento. A pior coisa é você ter uma estrutura de atendimento que, na verdade, não vai cobrir uma parte importante dos seus clientes e você insistir nessa lógica de atendimento. Então, eu vou falar aqui, a gente está falando de múltiplos canais de vendas, Não adianta você achar e quando você tem representante comercial, por exemplo, eu vejo que a empresa fala assim: não, isso é um problema do representante. Então ele vai visitar clientes que pequenininhos, que não tem recorrência, enfim, que ele não ganha dinheiro com esse cliente, mas ele vai visitar porque é a missão dele dentro da região fazer isso. E o representante olha e fala: cara, não consigo pagar a conta. Então, muitas vezes a empresa ela insiste num modelo que não se sustenta. E aí ela fala assim: não, para atender esse cliente, aí eu vou dividir a área do representante comercial ou do vendedor externo. Aí a conta muitas vezes não fecha, pior ainda. Então você põe um outro canal que vai fazer esse atendimento do cliente e esse canal faz uma recuperação absurda da sua base. Não quer dizer que o cliente vai ficar comprando só pelo canal online ou pelo inside sales, não quer dizer isso. Você pode ter um suporte externo para manter relacionamento com o cliente, para estar lá olho no olho,
mas quem sabe não seja um encontro para vender. Seja um encontro para divulgar, para orientar, para trabalhar o ponto de venda, para levar novos produtos, para relacionar, para olhar no olho do cliente, e o telefone vai fazendo o inside sales ou a venda online, que a gente implanta nas empresas também, vai fazendo a repetição do processo que em clientes de determinado perfil não funciona, não cabe, porque o cliente acaba dando prejuízo. Então, o que eu vejo é que as empresas muitas vezes elas vêm no mesmo modelo e ela vê que o modelo está naufragando e ela continua naquele mesmo modelo, fazendo a coisa daquele mesmo jeito. E aí a coisa não vai mudar o resultado. Então, nós acreditamos no presencial como algo VIP. Você tem o cliente VIP, que tem que ser atendido toda semana, todo mês, cada quinzena. Mas você tem o cliente que você pode atender por um canal à distância, online, seja qual for, e manter uma frequência de visitas que também são VIPs, mas a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 5 meses, a cada 6 meses, certo? E o restante do processo você faz por um outro canal. Então a presença é importante, mas se ela não está funcionando, você precisa parar e olhar e falar, cara, o que eu faço? Porque se você colocar mais gente, é mais custo muitas vezes para atender um cliente que não vai te devolver esse resultado. E aí você entra numa cilada danada. Sabe que eu estou me lembrando de um livro do Neil Rackham, que todo mundo fala do Neil Rackham do spin selling, mas na hora que ele começou a fazer spin selling, uma das coisas que ele descobriu é que tem tipo de cliente que não vale a pena fazer o spin selling, porque o spin selling demora muito tempo, né, para ser bem feito. Então você tem que meio que fazer uma clusterização ou né, categorias. Então se você faz uma curva ABC de clientes, você pode ter A e B sendo feito um trabalho de venda consultiva, e o C, se tiver potencial para subir para B ou para A, tudo bem, ótimo também, mas se não, tem que encontrar uma nova forma de trabalhar. Ninguém fala desse livro que se chama Repensando a Força de Vendas. E o Repensando a Força de Vendas é justamente esse conceito de que, dependendo do perfil do cliente, inclusive alguns A ou B também talvez não queiram ser visitados frequentemente, né? Então eles vão ter uma agenda, um calendário diferente, um ritmo diferente, então você respeitar o processo do cliente. Eu tenho, né, um caso que eu tenho contado com frequência internamente de um cliente nosso que tinha um vendedor numa cidade e ele tinha lá, sei lá, 400, 500 clientes potenciais na cidade, 120, se eu não me engano, mais ou menos a média, estavam cadastrados, ou talvez um pouquinho mais, mas estavam cadastrados então no sistema e 80 estavam ativos. E aí então ele atendia essa cidade, mas como ele tinha uma região para trabalhar, ele pegava o seu carro 2 ou 3 vezes por semana e ia na outra cidade vender, numa outra cidade que também tinha 300 ou 400 clientes potenciais, tinha lá tinha menos ativos, porque não era nem a cidade dele, então tinha, né, sei lá, 80 cadastrados e 50 estavam ativos. Aí pegava o carro dele no dia seguinte, ia numa outra cidade, acontecia todo o mesmo processo. E aí quando se dizia para essa empresa, espera aí, pare para pensar, esse cara deveria estar só na cidade dele, já teria carteira suficiente, e a empresa dizia, não, mas eu deixo de atender as outras cidades, mas então vamos, né, aí você vê canais, aí eu repenso essa lógica, porque dos 500 potenciais clientes nessa cidade, provavelmente, se tivesse uma curva ABC, ele deveria estar visitando 30% ou 40% dos A, porque, né, tinha uma concentração, mas ele não estava visitando todos os A, até porque conquistar um A, muitas vezes, quando ele não está comprando de você, né, leva um certo tempo. Isso é outra coisa que eu queria falar, Marcelo, que acho que você pode comentar também. Tem um tipo de relacionamento que, se você tenta terceirizar ele, eu vou usar a expressão terceirizar, para um online, você acaba enfraquecendo o relacionamento. Os melhores clientes provavelmente têm uma manutenção, mas precisam de um contato periódico para revisar, para fazer planejamento junto, para revisar como é que está. Quando lança produto, por exemplo, não adianta pegar um cliente grande e lançar, mandar um e-mail, por exemplo. Coloquei no WhatsApp. Não, o cliente vai querer tirar dúvidas, vai querer atenção, né? Então, tanto no processo de fidelização quanto no de prospecção de clientes, se eu faço realmente uma curva ABC, a questão presencial, a visita presencial é fundamental. Depois eu tenho que fazer o apoio, né, com outras mídias, mas se eu tiro este canal e eu digo, não, ele é muito caro, vou tentar prospectar, por exemplo, só online, eu sei que vai perder venda. Eu sei que a taxa de conversão diminui brutalmente. Se eu vou pessoalmente apresento, eu tenho uma taxa de conversão. Se eu tento converter isso online, já cai também. Né? Então, a Gong, que é uma empresa que eu adoro acompanhar, tem muito estudo sobre isso, mostrando a efetividade de canais para fechamento especificamente. E nada supera a venda pessoal, a visita pessoal. Mas aí o pessoal não sabe, acho que não sabe fazer matemática direito, né? E acaba não entendendo
o custo de aquisição como muda quando eu tenho isso. Cria complexidade? Cria. Cria uma estrutura? Cria. Tá difícil de achar vendedor e vendedoras e mantê-los? Sim, mas são todas coisas que fazem parte do negócio, né, e que existem soluções já para isso. A gente já sabe como lidar com essas, situações. Mas se eu deixo muito espaço em branco tanto na minha carteira, quanto no espaço de conquistar um mercado maior, de prospectar, entrar em áreas onde meus concorrentes estão mais fortes, não é só no online que eu vou conseguir isso. Eu acho que eu preciso estar presencial. E depois eu quero falar, né, do calendário, Marcelo, mas comentários em relação a isso de, né, clientes A precisando de mais atenção e B também? É, as empresas estão investindo muito nos clientes A e os clientes A estão cada vez menos querendo receber vendedor. É uma conta dura de fazer acontecer. É por isso que a visita tem que ser muito efetiva, tem que levar muita informação para o cliente quando faz a visita, porque senão ele prefere não receber o vendedor. A gente, nas estruturas de inside sales que a gente implanta nas empresas, ela tem tido uma taxa de efetividade maior do que vendedores externos, certo? Desde que elas tenham suporte de uma estrutura externa visitando com uma frequência, como a gente já falou, com uma frequência intermediária para alguns clientes, outras mais intensas para clientes grandes. Ano passado, eu tive, Raul, final de 2023, o empresário chegou para mim e falou assim, Caetano, a gente já está no sul do Brasil inteiro, eu tenho 15 vendedores e eu vou colocar 30 vendedores. Eu falei assim, por que você vai colocar 30 vendedores? Daí ele falou, porque eu quero visitar cliente C. Aí eu peguei e falei, cara, vamos fazer uma conta junto aqui. A gente fez uma conta, a gente viu que a concentração de carteira dele era 100 clientes, representavam 80% do faturamento dele, assim, o paretão dele estava ali em 80 clientes. Eu falei, cara, antes de fazer isso, mapeia para ver se no restante dos clientes que você está querendo entrar, tem clientes para compor essa carteira dos 100 caras grandes. E ele falou, não, Caetano, eu vou fazer isso. E aí fez. Botou gente, ocupou o mercado, visitou o cliente C, papapá, papapá, papapá. A positivação dele aumentou significativamente, mas o faturamento dele foi um desastre e o resultado da empresa dele, faturamento foi razoável, mas o resultado da empresa dele foi um desastre. Por quê? Porque ele estava dando uma estrutura para um cliente que não tem capacidade de atender aquela estrutura. E ele fez isso durante o ano passado inteiro. E chegou no final do ano, ele me ligou e falou, Caetano, se eu tivesse te ouvido, eu tinha economizado muito dinheiro. Aí ele falou assim, vou desarmar essa estrutura. Eu falei, pelo amor de Deus, agora não desarme. Agora você precisa fazer essa estrutura de sinalizar aquela coisa que eu te perguntei. Tem mais clientes para fazer parte do grupo de 100? Daí ele falou assim, tem mais 20 clientes que tem potencial fazer. Então, falei, então meio que já se pagou. Aceita o erro, aceita o prejuízo, mas veja que agora você tem 120 clientes que você precisa, se não fizesse isso, você não teria esses 120 clientes na mão, ok? Ele falou, ok. Eu falei, então vamos tratar esses 120 clientes de um jeito e vamos tratar os outros clientes de um outro jeito, porque senão você vai ter problema para trabalhar. E aí agora ele está fazendo esse redesenho da estrutura dele. O problema é que ele insistiu e teve um prejuízo enorme tentando fazer visita, ou seja, dando um serviço para um cliente que não paga o suficiente para receber esse serviço. E foi um desastre, porque na verdade ele teve que colocar mais gestão, ele teve que colocar mais complexidade na estrutura dele. Alguns clientes grandes foram pior atendidos naquele grupo de 100 do que eram antes. Então ele fez uma confusão danada para que ele chegasse nesse resultado. Então isso é muito do que a gente está falando. Tem que ter o presencial, é importante o presencial, mas você precisa saber para quem você vai dar o presencial e para quem você vai dar outros canais de uma maneira muitas vezes reativa ou de uma maneira digital que você consiga estimular esses outros canais. Então hoje a gente ajuda a empresa a aplicar tudo isso, né? Canal digital, venda online, inside sales, venda externa, né? Venda de campo também, porque é um grande xadrez e ele precisa ser de verdade analisado. Sabe que eu estava pensando aqui, de novo, voltando no Neil Rackham, se aquela pergunta, adoro essa pergunta, o cliente pagaria para falar com você? Essa é a pergunta, né? Então você veja, se os clientes, principalmente os maiores, estão reticentes em relação a receber com muita frequência visita do vendedor ou da vendedora, o cliente já está dizendo, não, eu não pagaria para falar com você. Eu, né, tipo, não tô nem com dinheiro, nem muito menos com o meu tempo. Eu estou ocupado e você não está agregando valor. Então, na verdade, tem Nem de graça, né? Ele não quer. né? É isso, tipo, tá dizendo, já tem uma resposta aí, não, eu não, porque você não agrega valor. Então aí, primeiro, em vez de tentar substituir o canal, porque tem uma lógica por trás daí, de que se eu substituo o canal, tudo bem, eu acho um canal mais barato, mas a minha lógica não mudou, eu vou continuar agora fazendo contatos com o cliente que também não agregam valor, só que de uma forma mais barata. Né? Aí tem uma primeira coisa. Segunda coisa uma das coisas que eu tenho falado bastante sobre isso, e aí, por exemplo, o pessoal da Receita Previsível foi um dos que começaram a tornar isso mais popular,
Quando eu pego, e vou dar um exemplo simples dos passos da venda. Quando eu pego todos os passos da venda e digo para o vendedor ou para o vendedor, você tem que ser bom em todos eles, tem que fazer todos eles, e com o passar do tempo isso foi ficando mais complexo, porque, de novo, prospectar A, B e C, abordar A, B e C, fazer levantamento de oportunidades de A, B e C. Quer dizer, daqui a pouco eu estou com N coisas rolando ao mesmo tempo e eu estou pedindo para o vendedor gerenciar esta complexidade sem dar apoio a ele. O que está acontecendo para mim é uma terceirização de responsabilidade. A gente tem falado muito sobre isso. O gestor, a gestora, está terceirizando a responsabilidade dessa gestão para o vendedor ou para a vendedora e cada um está fazendo de um jeito, alguns estão fazendo melhor, outros pior. Mas quando eu trago para cima, para a liderança essa responsabilidade, acaba que eu crio, a complexidade vem para a gestão, não para o vendedor. Para o vendedor tem que estar simplificado o processo, tem que ser, faça isso e faça muito bem feito, pronto. Quando eu começo aqui, tem 18 coisas para fazer, você sabe que não existe isso, aquela história das prioridades, não existe plural de prioridades. É prioridade vem de prior, né? Então, qual é a coisa mais importante que ele tem que fazer? No que ele tem que ser bom, pelo que ele vai ser cobrado. Se eu pego um relatório de acompanhamento de vendedor ou vendedora e tem 18 variáveis, eu sei que aquilo está bagunçado e, na verdade, e aqui para você que está nos vendo, nos ouvindo, pare para pensar na tua responsabilidade. É por isso que o Marcelo e eu decidimos falar sobre isso hoje. Porque é uma leitura tua de dizer, não, como é que eu simplifico a vida do vendedor? Não como é que eu complico a vida do vendedor. Note também que se eu simplifico o processo do trabalho que o vendedor, a vendedora tem que fazer, porque eu direcionei, vai falar com esses clientes, vai falar sobre isso, vai fazer estas tarefas, esse é o processo. Note como encontrar pessoas para fazer isso é mais fácil, treinar é muito mais fácil, acompanhar e fazer a supervisão é muito mais fácil. Quer dizer, facilita todo o processo, mas teve um trabalho anterior de revisar isso e dizer o que é que precisa ser feito e não terceirizar isso, essa responsabilidade. Porque senão daqui a pouco eu estou tentando fazer com que o meu super vendedor seja um super-herói. E ele está me dizendo, chefe, eu não estou conseguindo. E aí você está cobrando, pressionando, com resultados cada vez mais ineficientes. Note também que muitas das tarefas, como o Marcelo estava falando, têm um valor agregado maior. Aí eu vou colocar um ser humano capacitado, treinado, sênior, mais bem remunerado para fazer isso aqui e foca nisso. Quando eu pego uma pessoa, eu sempre dou o exemplo do $1 milhão. Se eu pego uma pessoa de $1 milhão e coloco ela para fazer trabalho de R$200, tá errado. Da mesma maneira que eu não posso inverter as coisas, mas quem tem que pensar nisso é o gestor ou a gestora. Revisar o seu processo e dizer, aqui como é que eu faço? E aí, Marcelo, a Venda Mais pode ajudar muito, basicamente o que a gente faz. Comentários em relação a isso, de simplificar a vida do vendedor? Tem uma frase que eu uso faz muito tempo que é o seguinte: a segmentação regional é a segmentação mais burra que existe, porque você faz o que essa empresa fez. Ele colocou clientes pequenos e grandes na mão dos mesmos vendedores. Cara, né? Como diria lá no Rio Grande do Sul, cachorro ovelheiro só matando, né? Cachorro que come carneiro só matando. Ou seja, o cara que vende para cliente grande não vai vender para cliente pequeno. E ele começa a atender mal esse cliente pequeno. Então, veja, você pode falar assim, pô, Caetano, vamos, Raul, Caetano, me dá uma alternativa. Cara, imagina só, se você pega, como o Raul falou, pega na sua equipe que você tem lá 10 vendedores atendendo muitas vezes clientes pequenos e você substitui ele por 2 treinadores, que eles vão na empresa para dar treinamento uma vez a cada 3 meses, vão lá para trabalhar o ponto de venda, vão lá para dar treinamento para a equipe comercial. E é isso. Você vai falar, pô, Caetano, mas você vai vender? Não, vai dar treinamento sobre os produtos que você já trabalha naquele cliente ou que você quer inserir naquele cliente. Isso é uma alternativa. E você tem uma presença, sua presença é diferenciada no ponto de venda, que acontece uma vez cada 3 meses para dar um treinamento. Então veja aqui, você pode substituir um grupo enorme de pessoas que estão no campo com um custo absurdo por pessoas que vão lá e capacitam os clientes, certo? E o cliente fala, pô, tem um trabalho diferenciado aqui que essa empresa está prestando. É mais complexo, como o Raul falou, mas o cenário é mais complexo e a gente precisa assumir essa complexidade. Não dá para pegar, como o Raul bem falou, pô, pega o vendedor e faz o vendedor ir lá e dar treinamento. Às vezes o vendedor não é bom de dar treinamento, cara. Às vezes o vendedor é bom de fazer venda, de fechar negócio, de inserir novos produtos, mas não é bom de treinamento. Bota um cara lá que vai dar treinamento. Dá para dar para o cliente A, para o B e para o C também. Então veja que você tem que começar a olhar e falar, cara, tem um jogo de xadrez aqui e eu não posso jogar só com o rei. Né? Eu preciso jogar com o rei, com o bispo, com o cavalo, com a torre, com o peão. Eu preciso jogar com várias maneiras. Porque quando você coloca ser humano ali para atender clientes que a conta não fecha, cara, você está jogando com o rei, você está arriscando um custo muito alto para um cliente que não tem potencial de desenvolvimento. E aí é péssimo. Né? Então você precisa olhar
toda a complexidade desse cenário e repensar. Vários clientes nossos cometeram esse erro e pagaram muito caro por erro. E aí eles começam a falar assim, pô, o modelo não está funcionando. Não, não é o modelo que está funcionando. Você que está desbalanceado no que você vai fazer, você não definiu claramente o que vai fazer. E às vezes as pessoas falam assim, Caetano, mas se o cara que representa muito pouco do meu faturamento não tiver uma pessoa lá dentro a cada 15 dias, quem sabe ele pare de comprar. Pô, mas é melhor do que você ter prejuízo atendendo um cliente, sabe? Realiza o prejuízo, se for o caso. Mas a nossa experiência diz que esse cliente não para de comprar. Porque ele entende, por exemplo, pô, a empresa está mais próxima de mim, estão fazendo contato mais frequente. A nossa evasão de clientes por mudança de canal é muito baixa. E se você sente, você pode tomar uma medida de contenção. Então, o que você não pode é não mudar algo que está consumindo o seu resultado, não está trazendo dinheiro e está fazendo com que muitas vezes os clientes que são realmente importantes para a sua organização não sejam atendidos. Você pode falar assim, pô, Caetano e Raul, vocês estão falando que eu devo concentrar vendas? Não. Você vê esse cliente que eu citei o exemplo, tinha 100 clientes que ele representava 80% do faturamento dele, aí ele passou a ter 120 clientes com potencial grande. Ele não diminuiu a carteira dele, ele aumentou. E só esses 20 clientes que ele aumentou, se você fizer uma conta por cima, vale mais do que se você dobrar os outros clientes que ficaram de fora. Então você tem que fazer essa conta e assumir algum risco. Não existe mudança na área comercial sem risco. E esse presencial, digital, inside sales, capacitação, treinamento, merchandising, ponto de venda, é um jogo que tem que ser jogado na complexidade necessária. Isso aí é um pouco da zona de conforto, porque uma das coisas que eu estava pensando, Marcelo, comentários finais meus já, e aí já passo para você, mas primeiro, monocanal é um perigo. O Reichelt, né, tem um Papa da Lealdade e tem um capítulo do livro dele que fala só disso. Quanto mais pontos de contato eu tenho com um cliente, maior a probabilidade de ele continuar comprando de mim e continuar um relacionamento. Então, se eu estou refém do monocanal, eu tenho que ver isso com muito cuidado e eu tenho que ter uma visão mais estratégica, até de gestão de risco, de dizer, eu quero realmente que uma única pessoa, que às vezes eu não tenho nem controle direto, porque ela é terceirizada, realmente cuide da parte mais importante do meu negócio. Então não terceirize essa responsabilidade, tenha outras formas, até para acompanhar a satisfação de clientes, para ligar para ver se está tudo bem, para entender, às vezes, porque algumas coisas aconteceram. A gente já tem falado, por exemplo, de delta negativo. Por que alguém parou de comprar ou diminuiu compras? Né? Quem que está acompanhando isso? Por que isso está acontecendo? E outra coisa que então, eu tenho que ter mais de um ponto de contato. Segunda coisa que eu queria ver, muitas vezes o que acontece é que o modelo se esgota porque ele cumpriu o seu papel, ele era muito importante no momento, tinha uma lógica naquele momento, passou um tempo, as coisas foram evoluindo, os clientes mudaram, tenho mais concorrentes, minha própria empresa foi evoluindo, tem um mix diferente, coisas aconteceram, e agora eu preciso de novas oportunidades. Esse canal que foi se esgotando, basicamente está começando a dar sinais de obsolescência, mas não é o canal que é o problema, é a tua forma em entendê-lo como canal para alguma coisa, tipo, para de novo, qual é a função, qual é a tarefa que eu quero que essas pessoas façam, por que elas estão ali, né? E isso pode mudar. Então, se eu tiro algumas coisas e coloco, eu digo, ok, crio um canal que, na verdade, complementa. A gente é muito, muito, muito fã de você ter complementariedade de canais, tá? Então, do tipo, eles se conversam, eles se falam. Sempre que você vê conflito de canal, é que geralmente não foi muito pensado e a pessoa foi lançando e depois deixa eles brigarem e a gente vê, o importante é vender. A gente está dizendo, não, a gente gosta de canais que são complementares, que se falam. Você tem um único ponto de contato. O cliente não pode estar sendo abordado por 5 ou 6 unidades diferentes de negócio tua. Não, o digital é um, o vendedor externo é outro, o inside é não sei o quê, e aí tem o... Não. Tem que ter uma base, o cliente tem que ter uma visão da tua empresa, entender que ela está abrindo novas formas de contato, mas eles não são estanques, né? Tipo, são complementares. E para terminar, tem muito de mindset de crescimento do gestor ou da gestora de dizer o que mais eu posso fazer, o que eu posso fazer de diferente. Olha para esse ano e diga, ok, como que eu posso revisar esse modelo e aprimorá-lo? E você vai lentamente fazendo essa transformação. Note que cada vez que você vai fazendo isso, você vai reforçando algumas partes importantes, vai melhorando e vai se diferenciando muito da concorrência, porque a maior parte que fica parado num monocanal ou no outro, se aquilo começa a enfraquecer, a empresa inteira enfraquece. Quando você tem vários pilares fortes, você está sempre sustentável. Aconteceu alguma coisa com o canal, eu tenho outro, eles me ajudam, me dão sustentação.
São os meus comentários finais e então lembre, alguns clientes precisam de visita pessoal, sim, continue fazendo isso, mas seja inteligente e estratégico. Marcelo. É isso. E muitas vezes é um canal indireto. Muitas vezes é você vendendo uma distribuidora que vai revender o seu produto. Você pode falar, pô, mas tem o custo da distribuidora que não cabe aqui no meio. Quanto custa a sua estrutura comercial? Né? Então você tem, além dos modelos internos, você ainda tem possibilidades de outras maneiras de atingir o seu cliente. Você também tem que pensar sobre isso, mas isso é assunto para um próximo podcast Venda Mais. Eu acho que foi muito bacana esse bate-papo aqui, Raul, muito importante, na verdade, porque eu vejo que as empresas, elas esgotam o modelo e elas não tomam decisões. E às vezes não toma decisão por causa daquele cliente que só dá prejuízo, que reclama de preço, que faz tudo e mantém o negócio acontecendo lá por causa desse cara. Não, não faça isso, né? Tome decisões, porque de algum jeito você vai ter que tomar. Seja você ditando o momento ou seja o momento que o problema ficar muito grande e você for obrigado a decidir. Uma coisa que eu sempre falo, você não é gestor de equipe de vendas, você é gestor de vendas, certo? E a equipe de vendas é um dos canais, um dos braços mais fortes que você tem, mas é um deles. Pense de maneira estratégica, tá bom? Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso é um assunto que com certeza dá pano para manga. Podemos gravar outras, né, aulas sobre isso. E a gente se vê ou se ouve no próximo podcast Venda Mais, tá bom? Grande abraço, obrigado, boa semana e boas vendas. Tchau.